A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e eu vou estar iniciando uma série de vídeos falando sobre o medo. E esses vídeos vão estar em todas as minhas plataformas digitais. Eu vou falar nesse primeiro vídeo sobre o que é o medo. O que é o medo? Bom, preste atenção, meu amigo, minha amiga. O medo é uma sensação ruim, da percepção de um perigo real ou imaginário. O medo é uma sensação ruim da percepção de um perigo real ou imaginário. Então, o medo, ele pode trazer uma sensação de um perigo que é real, um perigo que realmente existe. Mas também ele pode trazer a percepção de um perigo imaginário, um perigo que não existe. Perigo não existe, mas a pessoa teme mesmo assim. O medo é algo terrível. O medo, ele produz tormento. Quando uma pessoa ela se deixa dominar pelo medo, essa sensação ruim, ela vai crescendo e ela vai produzindo tormento na vida de uma pessoa. Então o medo é uma sensação ruim. Ele pode ser real ou imaginário. Pode ser o medo de algo que realmente existe ou de algo que não existe. Ou a pessoa pensa que está correndo perigo quando na verdade ela não está. Então o medo tem uma característica: produz tormento. O medo também paralisa uma pessoa. O medo tem o poder de paralisar uma pessoa, isto é, fazer com que a pessoa deixe de produzir algo. Fazer com que a pessoa, por causa do medo, deixe de produzir, deixe de avançar, deixe de caminhar, deixe de vencer. Meu amigo, minha amiga, existem dois tipos de medo, isto é, dois níveis de medo. O medo natural e o medo espiritual, o medo sobrenatural, o medo que está acima do natural. E eu vou tratar no próximo vídeo sobre esses dois níveis de medo. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero que você entenda que o medo, ele pode ser real, pode ser causado por algo real ou por algo imaginário, algo que não é real. E que ele tem uma característica: se uma pessoa se deixar vencer pelo medo, esse medo vai produzir tormento na vida da pessoa. Eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo no início da minha caminhada de fé, há uns quase 40 anos atrás. Eu lembro que eu trabalhava em determinado lugar e eu tinha que fazer uma caminhada a pé até chegar no ponto de ônibus. E eu fazia aquilo pela manhã, às 6 horas da manhã. E certo dia, eu fazendo a minha caminhada rotineira para o trabalho até o ponto de ônibus, eu percebi que no canto de uma encruzilhada tinha um feitiço, um trabalho de feitiço, trabalho grande, estava ali. E eu lembro que eu passei e eu olhei para aquele trabalho e me veio uma sensação ruim, me veio um medo, mas eu passei. No outro dia, quando eu fui passar novamente por aquela encruzilhada, quando eu cheguei ali, eu olhei para aquele trabalho de feitiçaria e o medo veio de novo, só que veio mais forte. E aquilo foi crescendo. E cresceu a tal ponto, aquela sensação ruim de medo, aquela sensação de perigo, que quando eu chegava perto daquela encruzilhada, eu voltava. Eu voltava e fazia um outro trajeto mais longo para não passar por aquela encruzilhada.
E eu lembro que naquela época veio uma equipe de missionários de um outro estado, veio aqui para o Rio Grande do Sul. E a minha mãe, ela hospedava missionários, ela ajudava muito missionários, ela já é falecida. E 2 missionários ficaram hospedados na nossa casa. E certo dia eu conversando com um missionário à noite, eu comecei a contar para ele aquilo que estava acontecendo comigo, do medo que eu tinha de passar por aquela rua, por aquela encruzilhada. E ele começou a me ministrar sobre o medo. E ele orou por mim, leu a palavra de Deus, me mostrou como eu poderia fazer para vencer esse medo. E à medida que ele ia me ministrando, ia lendo a palavra e me ensinando, sabe, eu comecei a ter uma certeza que eu ia vencer aquele medo. E no outro dia eu fui para o trabalho. E quando eu fui passar por aquela encruzilhada, veio a sensação de medo. Só que aí agora eu sabia como combater aquela sensação. E eu fiz exatamente como o missionário me ensinou, segundo a palavra de Deus. E nunca mais eu tive aquele tipo de medo. Nunca mais eu fui assolado por aquele tipo de medo. Então, essa sensação ela é real. Ela existe. E no meu ministério eu tenho ministrado, eu tenho falado, conversado, ajudado muitas pessoas que sofrem por causa do medo. Pessoas que não conseguem ficar no quarto em casa sozinha. Porque tem medo, ela acha que tem um perigo. Pessoas que não conseguem estar em casa sozinha, por causa do medo. Pessoas que são atormentadas por esse sentimento ruim. Então esse sentimento, meu amigo e minha amiga, infelizmente, ele existe. E no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre a origem do medo. Como é que surgiu esse sentimento? Então aguarde o segundo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.